Meus irmãos, a paz de Jesus, amém. Estou feliz em estar aqui. Quero agradecer o William por essa confiança tão grande de nos convidar, junto com o pastor Jacques, sua esposa, pastora. Muito obrigado pelo convite, pela confiança depositada a gente, que não merecemos, mas é bondade de Deus, essa tão bonita que nos permite essa noite estarmos aqui. Pode sentar, por favor. Como ele já disse, a gente está servindo o Senhor ali na Assembleia de Deus, ali no Bastidor Industrial, e esse dia nós estamos congregando só os domingos. Por quê? Porque nós somos um pouco ousados, a gente chegou na igreja tem pouco tempo, e nós derrubamos a igreja. A verdade foi essa, nós derrubamos a igreja, e nós estamos agora cultuando a Deus, para os irmãos entenderem o que nós estamos fazendo, é coisa de crente, não é de doido não, é de crente. A gente está num lote vago, nesse frio, a gente colocou um sombrite e estamos dando glória. E a gente está ali com muita fé, com muita esperança, convicção de Deus ali, para esse momento que Deus está nos concedendo, da gente estar ali cultuando a Deus. E por esse motivo, nós estamos reunidos só aos domingos. Eu converso com os irmãos na rede social. Muito obrigado, irmã. E o mais, a gente fica para os domingos ali com muita fé, e a igreja tem compartilhado com a gente desse momento tão importante que Deus tem proporcionado à nossa vida, aos nossos corações. Eu gostaria, o William me disse que a gente estaria hoje falando para homens, e eu pedi a Deus uma palavra, né? Mas acredito que tem uma palavra para servir para cada um de nós essa noite, a palavra do Senhor, à nossa vida, aos nossos corações. Eu gostaria de convidar os irmãos eu quero que os irmãos abram sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 22 e o versículo número 8. Nós estaremos comentando um pouco dentro dessa palavra de Deus para os nossos corações. Eu pastorei a igreja aqui bem pertinho aqui, na rua Rubelita. Eu pastorei ali uns períodos ali, estive aqui também pastoreando a igreja. Diz assim: quando edificares uma casa nova, farás do telhado um parapeito, para que não ponha culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Eu gostaria de convidar você nesse momento a orar comigo nesse instante. Senhor Deus, Altíssimo, bondoso e poderoso Deus, como Tu és maravilhoso, Pai, como é grande a Tua graça, o Teu amor para com as nossas vidas, para com os nossos corações. Pedimos o Senhor nessa noite mais uma vez, Pai, que use bondade para com as nossas vidas, e que Tua palavra essa noite, a cada vida, a cada coração que está presente, e que possamos ficar enriquecido pela Tua palavra. É o que nós o pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queremos falar sobre alguns desafios que a gente encontra na nossa caminhada, na nossa jornada, e a gente precisa de meios, de recursos para poder trazer uma proteção para a nossa casa, para a nossa vida. É verdade que estamos vivendo dias tão difíceis, tão turbulentos, dias tão desafiadores. Nós cristãos estamos enfrentando. É verdade que a gente pede a Deus cada dia mais graça para nós fazermos e aplicar em nossa vida, como diz Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem sido um desafio isso, pastor, para cada um, não só para mim, como tenho certeza, para todos os irmãos aqui.
E a Bíblia nessa noite vem nos dizendo a respeito de algo tremendo que nós precisamos adquirirmos, fazermos para as nossas vidas, para o nosso dizer. Quando fizer uma casa nova, coloca nela um parapeito. Interessante essa palavra, que quando a gente está para mudar ou construir uma casa, nós vamos falar muito de casa aqui hoje. A gente procura os móveis, a garagem, né? Para pôr o carro. A gente procura todos os meios, as mulheres, logo vai à cozinha, né? Vai ali no banheiro, a mulher gosta muito disso. E a gente consegue sonhar na realização dessa casa que a gente almeja para a nossa vida. Todos nós, que ainda tem alguém, pode ter alguém que não casou ainda, mas quando já pensa em casar, já pensa, vou ter minha casa, vou ter minha família, eu vou construir meu lar, assim, assim. E esse é o sonho que cada um de nós enfrentamos. Eu, particularmente, quando ainda muito jovem, era uma grande preocupação que eu tinha em minha vida. E quando eu for casar, será que eu vou dar conta? Será que isso vai dar certo? E graças a Deus, nós estamos caminhando já para 25 anos de casado. Glória a Deus, Deus nos deu 3 filhos, lindo, bonito, igual o pai. E glória a Deus por isso, maravilhoso. Mas nós sabemos que dentro da casa existe alguns cuidados que nós precisamos ter. É de conhecimento dos irmãos que a maioria dos acidentes, principalmente com crianças e idosos, acontece dentro de casa. É comum, ou eu não gosto de falar essa palavra comum, mas ela acaba se tornando comum também, a gente deparar com pessoas, principalmente depois dos 50, ou até os 40, quem sabe por alguma cidade, escorrega um tapete, cai, quebra o quê? É bacia. Né? As pessoas que às vezes vão ao banheiro, mas por um descuido ali, até tomando banho, escorrega e pode quebrar um braço. Outras vezes na sala, crianças correndo, tem que ter cuidado com a esquina, para não bater na esquina da parede. Por que isso? Porque pode causar alguns acidentes dentro de casa. E falando nisso, a gente precisa, a palavra do Senhor nos adverte. Eu não quero ser muito, usar muito aqui, mas brando para os irmãos, a gente falar aqui hoje, que essa palavra nos adverte a alguns cuidados que nós precisamos ter em nossa casa, em criar a proteção para a nossa vida, que é um desafio. O parapeito tem 3 propósitos dentro da nossa casa: evitar a queda, evitar ferimento e evitar a morte. E a Bíblia disse para nós, no versículo 8, diz assim, olha, vou ler novamente: quando edificar uma casa, quando construir uma casa nova, farás no telhado. Por que no telhado? Porque antigamente o terraço caía em cima. Se você for lá ler a passagem de Davi, quando os quartos ali embaixo, toda a repartição, e lá em cima que era o terraço. As pessoas se reuniam em cima. E era necessário construir um parapeito de aproximadamente 1,30 m para que pudesse trazer uma proteção, para que as pessoas não caíssem ou ali, não sofressem nenhum tipo de acidente, mas que ficassem preparados. E diz assim, olha, continuando: fará no telhado um parapeito para culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. A gente, principalmente falando para os homens, né, é uma responsabilidade nossa, como cabeça, como instrumento abençoador do nosso lar, trazer alguma proteção para dentro da nossa casa.
Algumas proteções que às vezes dói, às vezes alguns membros não gostam, alguém fica chateado em a gente fazer alguns reparos dentro de casa. Mas é necessário, é preciso, é para o bem-estar de toda a casa, é para o bem-estar de toda a família. Isso é preciso. E esse cuidado, ele nos adverte para adiantarmos, para falarmos, para evitar a queda. Que tipo de queda? Muitas vezes nós estamos vendo hoje tão bravo, tão cruel, tão assustador, tão dinâmico, bom e ao mesmo tempo ruim. Eu vou falar assim, os irmãos entendam a mim. A nosso sistema hoje, internet, esse mundo hoje virtual que nós estamos deparando sobre ele. Tão bom, tão abençoador também, mas também tão prejudicial também, tão destruidor também, que a gente tem que ter esse equilíbrio para podermos lidar, para podermos agir. E hoje nós não ficamos sem ele, é verdade. Pior que tudo aí, nós não conseguimos ficar sem ele. Nós precisamos dele, dela, internet, meio de comunicação, para algumas situações da nossa vida. E falando sobre isso, a gente precisa ter esse cuidado para a nossa vida. Que cuidado? Evitar a queda. A queda espiritual. Em muitas das vezes as pessoas não se observam em alguns cuidados, em algumas situações, que a Bíblia diz para nós que ele é cruel, ele veio com profundo intuito de destruição, como diz no livro de João, ele veio matar, roubar e destruir. Essa foi a sua finalidade. De roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e a vida com abundância. E em Romanos eu gosto muito, 8:1, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós fomos e somos resgatados por esse amor tão grande de Deus para a nossa vida. E Deus quer que nós tenhamos saúde nessa casa, que a nossa família tenha saúde física e saúde espiritual. Mas isso é um desafio. Isso hoje é um desafio. E nós precisamos criar proteção para que isso esteja acontecendo de verdade dentro da nossa casa. Que isso não seja uma utopia, mas que seja coisa real, verdadeira, eficazmente dentro de nosso lar. Como construir um parapeito de proteção na minha família? Primeiro, a palavra de Deus. Tenha sempre enraizado na sua casa a palavra de Deus como excelência, como essência primordial. Não se recuse, não brigue, saia bravo mesmo, pode brigar, mas não tira de dentro da tua casa o primeiro parapeito, que é a proteção da palavra de Deus. Ela irá enriquecer o seu lar. Ela vai trazer uma riqueza primordial para a nossa vida. Um dos grandes mecanismos que nós podemos continuar tendo, os nossos cultos domésticos. Que bom reunirmos na mesa, em vez de contar uma piada e tirar um tempinho, vamos orar. Vamos buscar raiz em Deus. Vamos fortalecer a nossa comunhão com Deus. Isso é parapeito. Isso é proteção contra o ataque do inimigo. Isso é proteção
contra as armas satânicas, que hoje vem tão bravo, tão cruel sobre nossos lares, nossos filhos, nossa família, em toda a nossa prole, são atacados de uma forma ou de outra. Mas nós precisamos permanecermos firmes na palavra de Deus, firmes em Cristo Jesus. Que nós, meu irmão, permita-me, pastor, me dizer isso aqui, que nós não estejamos nunca firmados apenas em rótulo de igreja, mas me permita dizer com muito carinho, que nós estejamos enraizados em Cristo que morreu na cruz. É Ele que garante a vida eterna para nós. É Ele que faz toda a diferença sobre a nossa vida. Vivermos enraizados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, querido, essa proteção evita a queda. E muita queda essa que muitas vezes pode ser fatal. Algumas quedas causam feridas, ali no médico, encana, põe um parafuso, hoje já não engessa mais, né? É o parafuso, já coloca logo ali, vai colocando, se torna normal ali, rápido ali. Muitas das vezes dá para fazer reparo. Muitas vezes dá para a gente voltar, consertar e retornar, recomeçar a nossa vida. Mas há questões mais graves que levam à morte. E não é somente a morte física, mas também a morte espiritual, que nos afasta da comunhão com Deus, que nos afasta de vez de termos e estarmos na presença de Deus. E para que isso nunca venha a acontecer, nós precisamos estar em todo o tempo firmado em Jesus, seguro nas mãos, que Ele segure sempre nossas mãos, em todo o tempo, para que nós possamos ter esse momento tão grande para a nossa vida. E diz assim, olha, em uma casa que não tenha culpa de sangue sobre as nossas mãos. Isso é pesado. O que é isso? Culpa de sangue sobre as nossas mãos. É quando nós omitimos a palavra de Deus. É quando nós omitimos a verdade de Deus. Às vezes a verdade do Senhor, ela dói. Às vezes ela machuca. Às vezes ela causa ferimento, às vezes, ser assim, na vida das pessoas. Mas é um ferimento para cura. É um impacto que ela causa, que às vezes as pessoas às vezes não entendem no início, quando somos às vezes tão advertidos. Mas sabe para quê? É para nos trazer cura. É para nos trazer saúde. É para nos trazer crescimento. É para nos trazer uma nova experiência com Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus tem todos os dias novidade para mim e para você. Deus tem todos os dias algo muito grande, excelente, para fazer nascer, brotar sobre nossa vida. É só continuar na presença do Pai. É só continuarmos na presença de Deus. E para que continuando, para que não venha ter culpa de sangue sobre nossa vida, queridos, aplique a palavra do Senhor como ela é. Aplique a palavra do Senhor como ela é. Ela é remédio. Ela é um remédio que cura, é um remédio eficaz. É um remédio que a Bíblia diz que é tão
penetrante como uma espada de dois gumes, que tem poder de penetrar até as undas e medulas para discernir. Sabe o que é isso? É que essa palavra, ela tem poder para entrar dentro de nossos corações e tirar e mudar situações complicadas, difíceis sobre nossa vida. Mas quando nós deleitamos sobre essa palavra, nós somos edificados, nós somos sarados, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a minha vida e para a tua vida. Por isso, querido, não tenha medo em corrigir, e às vezes ser mais áspero, às vezes um pouco mais enérgico dentro da palavra do Senhor, porque ela vai produzir riqueza. Talvez não vai entender agora, no momento, às vezes vai fazer um bico, vai ficar um pouco torcido, mas depois vai trazer agradecimento. Sabe por quê? É palavra de Deus. E Ele cuida, Ele zela pela sua palavra. E quando nós omitimos essa verdade, permita-me dizer com essa franqueza, a gente vê pessoas, às vezes, dentro do nosso lar, nossa casa, estamos a palavra dessa noite aplicada a isso, distanciado, ou caminhos tortos, ou caminhos que nós não gostaríamos que venha um nosso membro naquela situação. Você pode olhar e falar assim: olha, não foi falta de parapeito, não foi falta de cuidado, não foi falta de tapete, não foi falta de um corrimão, porque lá tinha, porque foi colocado, foi aplicado. Essa casa, ela existia, ela existe. Cuidados para evitar queda, para evitar morte, para evitar que alguém tenha consequências tão graves na vida. Você entende o que eu estou dizendo? Que possamos nós, todos os dias sobre nossa vida, olhar nossa vida, aplicando sobre casa matéria, mas por que não dizer a nossa casa espiritual também? Essa casa, nossa vida, aplicarmos aquilo que nós possamos ver que está sendo ficando desprotegido, mas que nós possamos protegermos e guardarmos todo o tempo sobre nossa vida. Cuidado para que as pessoas não ficarem paraplégicos dentro de casa. Pessoas que ficam inválidas dentro de casa. Todo mundo dentro de casa é útil. Todo mundo dentro de casa tem função. Todo mundo dentro de casa é especial. Sabe por quê, querido? A palavra do Senhor, ela não tem distinção. Ela abrange a todo mundo. A palavra do Senhor, ela é riqueza para a nossa vida, para os nossos corações, e por isso nós possamos aplicar constantemente aos nossos corações. Eu não vou trazer aqui tudo, eu estou olhando para o relógio ali, eu vou dar uma pulada, vou para a conclusão. Dizer para os irmãos, como diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, do 24 ao versículo 27, que tenhamos a nossa casa edificada sobre a rocha, que construamos nossa casa sempre edificado na rocha. E para construir casa na rocha hoje fica caro. Você tem que ter uma boa ferragem, material de primeira, porque redemoinho, vento forte, enxurrada, enchente, isso causa impacto forte em nossa casa.
e pode derrubar se você fizer com material qualquer tipo. Você não tem alguns cuidados, pode ficar até bonita, pode ficar até causar até alguma boa impressão, mas de repente quando vem a enxurrada, ou pode o vento soprar mais forte, ela pode não permanecer ou não ficar de pé. Mas quando nós colocamos Cristo, aleluia, como fonte, como a nossa base para a nossa vida, venha o que vier, eu e você permanece firme nos pés do Senhor. A Bíblia diz no livro de Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Quem, o que nos separará do amor de Cristo? Que nada, querido, separe, afaste eu e você da presença do Senhor. Sabe por quê? A nossa casa está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. A nossa casa está, e ela está inabalável. Vai vir vento, vai vir tempestade, é verdade. Nós estamos sujeitos a todos os fenômenos natural, mas nós somos crentes, estamos sujeitos sim a todo fenômeno natural. Mas nós temos dentro dela o protetor, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe, pastor, pela confiança, pastor William, os irmãos, muito obrigado. E assim eu agradeço por esse momento, que Deus abençoe de forma especial aos amados irmãos.